O Evangelho em Samaria é a mensagem forte que Deus tem para a nossa vida de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A Bíblia diz que quando mataram Estevão, apedrejado, houve uma grande perseguição em Jerusalém, de maneira que a igreja do Senhor foram dispersos, e Saulo de Tarso, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. E a Bíblia diz que os que foram dispersos anunciava a palavra de Deus. E Filipe, descendo a Samaria, pregava a Cristo. Há uma coisa mais forte do que todos os exércitos do mundo. Escreveu Victor Hugo, uma ideia cuja hora é chegada. A perseguição, ela promove a evangelização. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, a perseguição promove a igreja. O martírio de Estevão provocou a perseguição. E a perseguição desembocou-se na dispersão dos cristãos. E a dispersão redundou no evangelismo, na evangelização. E aqui nós vemos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a morte de Estevão provocou uma grande perseguição sobre a igreja. Com a morte de Estevão, o vento forte de perseguição soprou sobre a igreja, mas a perseguição é como um vento em relação à semente. Apenas a espalha. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Está escrito: Paulo era um homem que assolava a igreja do Senhor, do capítulo 8, versículo 3, a Bíblia vai dizer isso, arrastando homens, mulheres para a prisão. A palavra assolar é descrita como um animal selvagem despedaçando a vítima. A palavra assolar vem do verbo lumaino e expressa uma crueldade sádica, violenta. Segundo William Barclay, a palavra utilizada no grego se aplica a um javali que entra numa vinha para destroçá-la. A palavra assolar é como uma fera selvagem que salta sobre uma presa para devorar. É assim que Saulo de Tarso era. E outro teólogo famoso diz que essa palavra era usada para uma injúria física, particularmente causada por animais selvagens. Saulo era um homem que não poupava nem mesmo as mulheres. Além de castigar muitos crentes das sinagogas, forçavam a blasfemar por meio de tortura, encerrava o povo de Deus na prisão, dando seu voto quando os matavam. 26 de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre esse testemunho. Em segundo lugar, a perseguição acarretou numa grande dispersão. Em 8:4, a Bíblia diz que eles foram dispersos e andavam por toda parte pregando a palavra de Deus. A perseguição não é um acidente de percurso, meu amado. Não, é uma agenda. Mesmo quando a igreja é perseguida, Deus continua no controle. A perseguição nunca destruiu a igreja, pelo contrário. Ela afronta, ela larga as fronteiras. Uma igreja que se espalha além da zona de conforto, ela traz impacto para o mundo. A palavra traduzida por dispersos é o termo usado para indicar sementeira, semeadura, disperso.
dispersos significa espalhar sementes. O teólogo Warren Wiersbe diz que a perseguição é como um vento que faz com a semente espalhando, aumentando a colheita. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. A perseguição foi usada por Deus para plantá-los no novo solo, a fim de que eles dessem frutos. Existe um ditado que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em terceiro lugar, vemos que a dispersão produziu uma poderosa evangelização. Abaixo. Certo homem afirmou que o vento aumenta a chama. E é verdade, o vento aumenta a chama. A perseguição não labora contra a igreja, não, mas ao seu favor. Deus transforma a perseguição, o agente da perseguição, em parceiro de missão. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levar os cristãos ao mandamento que foi dado a eles, que não ficassem em Jerusalém, mas pregassem Samaria, Jerusalém, Judéus, confins da terra, quando fossem revestidos de poder. As perseguições japonesas, comunistas da Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja, pelo contrário. Aleluia! A igreja sul-americana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Essa é a